Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor. Opa, mudei aqui sem querer. Aqui é o professor Tiago. A gente vai começar mais uma aula de ciências, tá? Pra galera do T2. E a gente falou na semana passada sobre a atmosfera. Hoje a gente vai falar sobre a poluição da atmosfera, né? O que polui o ar aí? Então, pessoal, separar o caderno de vocês para fazer as anotações. Quem conseguiu a apostila do aluno, que é essa daqui, ó. É a apostila, volume 2. Quem conseguiu, pode utilizá-la como apoio para fazer a leitura. Quem não conseguiu, não tem problema. Eu posso mandar ela no grupo se vocês precisarem, tá bom? Mas, semana que vem só são as atividades. Hoje é só tomar nota no seu caderno, tá bom? Vamos começar a aula? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre poluição atmosférica. E para começar, sempre que a gente pensa em poluição, a gente pensa no ser humano e como o que o ser humano faz consegue estragar a natureza, né? A gente associa muito isso. Se a gente for pensar principalmente nas indústrias, as indústrias hoje, atualmente, são grandes responsáveis mesmo pela contaminação da atmosfera, né? Elas jogam o que a gente chama de material particulado, que é aquela fumaça cinza, enxofre, monóxido de carbono e muitas outras substâncias que são altamente poluidoras. Só que, gente, as indústrias não são as únicas vilãs. Até a agricultura pode gerar grande poluição, tá? Pessoal, então o ser humano e todas as suas atividades são grandes causadoras de poluição. Olha essas imagens que eu peguei, né? Mostrando aqui a indústria, né? Gerando poluição. E olha aqui embaixo, a agricultura, né? É super comum terminar de uma colheita, queimar, né? Pensando na colheita de cana, por exemplo. Isso gera muita poluição, né? Esse tipo de ação. Então não é só a indústria que causa poluição, a agricultura também pode causar. Belezinha? Vamos para a próxima. Então, pessoal, quais são as fontes de poluição? Se a gente fala de ser humano, a gente chama de fonte artificial, mas a própria natureza tem as fontes naturais de poluição. Como assim? Existem fontes naturais. É meio estranho de pensar, mas existem algumas situações onde a poluição da atmosfera pode ser criada sem a presença do homem. Olha ali, por exemplo, incêndios florestais causados por raios, né? Vulcões podem causar poluição atmosférica, a sua própria erupção, terremotos, né, que causando incêndios causados por raios são alguns desses exemplos. Então, esses aqui são fontes naturais de poluição, tá bom? O cerrado brasileiro, por exemplo, ele vive períodos onde existem queimadas naturais, tá bom? Por isso que os galhos das árvores são todos tortuosos, eles são mais protegidos, tá certo? Só que a poluição, hoje em dia, é um problema cada vez mais grave por conta da ação humana, né? Aquela fonte natural, ela é controlada, é pouquinho. A ação humana aumentou muito a poluição. Então, a poluição não é só um problema moderno, mas ela está cada vez mais grave. Gente, olha que legal. Se a gente for pensar lá desde o Egito Antigo, existe um médico chamado Hipócrates e ele conseguiu relacionar problemas de saúde com poluição, lá no Egito Antigo. Na Roma Antiga, ano 61 a.C., o filósofo Sêneca mencionou que a queimada de carvão nas casas, dentro das casas, gerava as poluições que estavam associadas com doença, tá bom? Então lá desde a Roma Antiga já estava falando, desde o Egito, a poluição gera problema, mas parece que ninguém escuta, né? Só que foi só a partir aí do século XVIII, com a Revolução Industrial, que a poluição do ar passou a prejudicar muito mais a saúde das pessoas, tá bom? Então, olha aqui, por exemplo, uma cidade, né, na época, olha a fumaceira que era. E era normal, eles não tinham associado, poluição causa problema de saúde, eles não tinham essa associação. Hoje a gente sabe que poluição pode dar câncer, poluição dá infarto, poluição dá problemas respiratórios, tá bom? Vamos continuar aí. E daí, gente, se eu for pensar nas poluições e como a natureza age aí, eu posso dividir a poluição em 3 tipos principais aí, né? A gente vai ver esses 3 tipos principais ao longo das próximas aulas. Hoje a gente vai ver um, depois na próxima aula a gente vai ver mais 2, tá bom? Então a gente consegue dividir o que a poluição nos traz em 3 áreas aí, bem simples. Primeiro que a gente vai ver hoje é a tal da chuva ácida. O que é a chuva ácida? Pessoal, tudo que vem do carvão ou do petróleo, tá bom? Gasolina, diesel, tudo.
Quando queima, vai pro ar. E essas substâncias que vão pro ar, né, esses gases que queimam, contêm substâncias químicas que, ao entrar em contato com a água e com as nuvens lá no ar, formam os compostos ácidos, formam substâncias ácidas. E por isso, que aí a nuvem quando começa a receber esses compostos ácidos, chama uma nuvem de chuva ácida. Vou pegar aqui um exemplo de uma imagem para a gente ilustrar. Então lá tá as indústrias que usam combustíveis, os automóveis, ele vai lançando para o ar gás de enxofre e nitrogênio. Esse gás vai se combinando com o vapor da água, das nuvens mesmo. E isso cria o que a gente chama de chuva ácida. O que é uma chuva ácida? É uma chuva que tem compostos ácidos nela. Ela é mais ácida mesmo do que uma chuva normal, tá bom? E o que uma chuva ácida pode trazer de prejudicial, né? Se a gente fala chuva ácida, nossa, tem ácido na chuva? Tem, é isso mesmo, tá bom? Então, quais são as consequências? A chuva ácida ela vai modificar as características do solo, ela vai poluir os rios, tornando eles mais ácidos, ela pode matar plantas e afetar a alimentação e ingestão de água de animais, e pode até estragar prédio, monumento e igreja. Olha só que legal, gente, aqui algumas imagens. Dá uma olhada nessas plantas aqui, ó. Ela foi queimada pela chuva ácida, e aqui é o mármore, ele super se degrada com a chuva ácida, né? Esculturas, essas marcas que tem, não é porque alguém ficou picando, não, é a chuva ácida que vai lá desfazendo ele devagarzinho, tá bom? Só que quando a gente pensa na nossa pele, né? Chuva ácida, super grave, né? Ele vai estragar as plantas, vai até estragar um mármore, que é um monumento aí, né? Uma estátua. Será que se eu ficar exposto à chuva ácida, ela vai furar meu guarda-chuva e pode ferir minha pele, né? Não, tá, pessoal? A chuva ácida não tem essa capacidade de ferir a nossa pele, de furar o nosso guarda-chuva, não. Ela só queima a planta. E isso afeta a gente, porque a gente queima a planta, afeta a fabricação de alimentos, né, a produção de alimentos, e daí vai afetar a gente. Então a chuva ácida nos afeta de maneira indireta, ela não consegue nos queimar, mas ela é bem grave. E uma dica bem legal, gente, é que a chuva ácida ela ocorre sempre na primeira chuva depois de muito tempo sem chover. Ela sempre é muito ácida, tá certo? Gente, por hoje era só isso mesmo. Falamos da poluição, falamos do histórico e falamos da chuva ácida. Eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais.